Você assistiu o vídeo anterior onde eu expliquei quem era Lúcifer? Se não, volta lá para depois começar isso daqui. E neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre quem é Satã. Vou me propor agora a desmistificar algumas questões principais. Mas Papai do Céu falou pra você que não pode buscar essas coisas por aí, hein? Então, ó, pula o vídeo. Agora, se você manifesta a máscara de Lúcifer, então continua assistindo. Ai, eu tenho que fazer essas piadas sim, porque senão não sou eu. Satã, o inimigo de Deus? Sim, é o inimigo de Deus. Mas não é um simples inimigo. Bom, se você entendeu o que o arquétipo de Lúcifer representa, agora nós vamos falar sobre Satã. E no final do vídeo sobre a explicação de Lúcifer, eu disse que nós poderíamos dizer que Satã e Lúcifer são faces da mesma moeda. E fato, porque agora você vai entender sobre Satã e vai juntar os pontinhos. A palavra Satã significa opositor, acusador. Ela é utilizada, sim, na Bíblia em algumas passagens, mas não se refere a Satã em si, como nós vamos falar aqui. E foi utilizado na Bíblia justamente por conta do significado da palavra. Já no satanismo, a gente vê Satã dentro de uma corrente teísta, não como um deus apenas, mas também como a manifestação de quem governa junto o Citrahara. Por que junto? Porque não tem só Satã. Quando a gente tenta personificar Satã, fica difícil, porque ele é manifestação do caos amorfo, não tem forma. E desta representação das forças do outro lado, do Citrahara. Daqui a pouco eu vou entrar sobre isso. Dentro do Citrahara nós temos Azerath, um dragão de 11 cabeças. E Satã seria uma dessas cabeças, o mais elevado das duas primeiras cabeças. E o que Satã significa? Sendo correspondente a este símbolo de uma cabeça de Azerath, o dragão, que governa Citrahara, o outro lado. Satã, como veneno de Deus, a gente pode chamar de Samael. E Satã também guarda os 3 véus da anti-existência, que seriam Shezek, Boru e Toru. E esses véus, eles são responsáveis por delimitar o plano causal, a luz manifesta, resguardar a verdadeira luz, que é a luz não manifesta. E por que 11 cabeças de Azerath? Porque 11 seriam uma oposição às 10 Séfiras e 11 clifas na Árvore da Morte para 10 Séfiras na Árvore da Vida. Pois o objetivo, no caso, de trilhar este caminho, atingir o estado de zero, o absoluto, o tudo e o nada. E quando a gente fala sobre essências, Satã seria uma essência, a luz irrefletida. Por isso, dentro de muitas correntes de satanismo, nós não adoramos Satã como um deus, porque ele é uma representação desta essência do caos, e como opositor àquele que nos subjuga. Logo, nós não devemos nos ajoelhar, nós não devemos nos prostrar diante de Satã. Nós, na verdade, o manifestamos através de nós, através da nossa essência também. Lembrando que Satã, ele é o lado masculino, quando se tem aí Lilith como o lado feminino. As origens de Satã, elas não se iniciaram ali dentro da Bíblia cristã, dentro do cristianismo. Não, até quando a gente diz que o diabo tentou Jesus no deserto, tem algumas interpretações que fazem a gente refletir de que na verdade não era Satã, não. E a palavra Satã seria como opositora. E a gente tem que levar em consideração também o significado que carrega de forma arquetípica a palavra Satã. Quando nós falamos de Satã, nós não estamos falando apenas de uma única divindade, de um único Deus. Porque Satã, no Citrahara, ele compõe, ele não é o único. E para compreender Satã dentro dessa questão sobre o Citrahara, sobre a Árvore da Morte e sobre a representação de cada cabeça de Azerath, de cada clifa, você precisa estudar sobre Cabala clifótica. E vou deixar aqui, inclusive, na descrição desse vídeo, algumas indicações de leitura.
Gente, é muito estranho falar sobre essas coisas porque, no vídeo, porque olha ali, gente, que bonitinha. Oh, que florzinha. Que meiga. E compreendendo Cabala Clifótica, você vai compreender todas essas manifestações, não permitindo que a falsa luz penetre. E quando eu digo falsa luz, não é de forma objetiva, numa realidade objetiva. É interessante você compreender por um ângulo filosófico, porque para entender perfeitamente as concepções e ir além dentro do entendimento do que representa Satã e de suas manifestações, você precisa ter um olhar filosófico. Não é diferente. Quando a gente vê um cristão ou um judeu tentando explicar o que é Satã, não dá para a gente levar em consideração, porque para que você compreenda essa essência, você precisa senti-la. E para que você a sinta, você precisa ter a sua chama negra. Você precisa estar identificado, se identificar com a descendência de Caim. Porque foi através de Caim que Samael e Lilith conseguiram adentrar e semear ali o seu fruto no ventre de Eva. Para que assim a descendência de Samael e Lilith, a descendência daqueles do outro lado, pudesse ser introjetada no plano causal. Assim, os descendentes do outro lado pudessem nascer e se desenvolver para que o outro lado, as forças do outro lado, possam se manifestar através destes. Então, para compreender de fato o que tudo isso representa, é necessário que você se aprofunde não só em leituras, mas também nas práticas e no acender da sua chama negra, no acender da sua descendência de Caim Calmana. E assim reverberar a essência, a sua essência que se conecta com o outro lado, que descende do outro lado, que se originou do caos amorfo. Ou seja, muitas pessoas se preocupam, né, principalmente cristãos, de que o satanismo vai converter todo mundo, que todo mundo está virando satanista, e se tiverem acesso a essa informação vão se tornar satanistas. Não, pode se tornar até um simpatizante da filosofia e das crenças, mas há a necessidade sim de uma identificação com relação à essência, não apenas à sua identidade, à sua forma, que corresponde ao seu molde de barro, que se tornou um recipiente de uma essência. Essências essas que podem derivar tanto do caos amorfo quanto da luz pensativa. E nós temos que levar em consideração também que não é tão simples assim uma invocação, uma evocação e se conectar com essas essências, com essas consciências. Existem palavras, existem chaves, existem métodos de que a sua consciência irá se conectar. É necessária uma elevação da sua consciência para que você se conecte com essas essências, com essas manifestações. E a gente, por colocar informação aqui, por propagar o conhecimento, possa soar como uma ameaça, quando na verdade existem outras formas de fazer isso. E não é porque você está tendo acesso a essa informação que você vai se tornar um satanista e que você vai conseguir se conectar com uma dessas duas cabeças principais de Azerat, que é Satã. Veja quantas coisas você ainda precisa compreender para acessar de fato essas essências e assim elas se manifestarem através de você. Veja a transformação interna que você ainda precisa fazer, os estágios alquímicos que você ainda precisa passar, para que assim você seja um recipiente adequado para a manifestação dessas essências. Lembrando, né, gente, que não existe só uma corrente de satanismo, existem várias correntes, inclusive o satanismo ateísta e correntes de satanismo que não trabalham a concepção de árvore da morte, da cabala clifótica, do conceito de o que significa o Citrahara. E o que eu trago aqui para vocês hoje é este breve e suave preâmbulo sobre o que é Satã e o que é satanismo e o que tudo isso representa para um satanista. Vocês entenderam agora que Satã não é uma coisa assim simplesinha, não é um negocinho, não é o diabo que a Bíblia cristã diz, não é o único inimigo de Deus.
a coisa é muito maior e muito mais complexa, e eu acho que as pessoas ainda têm que lutar muito para tentar combater tudo isso, né? E dizer que nada disso deve existir. Existe e é possível acessar, claro, com as chaves necessárias para isso.